Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o presidente do Sindivarejo, Maurício Cabral, quem desde já agradeço pela participação. Arnaldo, nós é que agradecemos pelo Sindivarejo, a oportunidade de estar aqui para falar sobre as ações e sobre o Sindivarejo. Boa tarde a todos. Maurício, você está praticamente há um ano já à frente do sindicato. Qual o balanço que você faz desse período de atuação à frente desse colegiado? Olha, Arnaldo, eu tive a grande oportunidade de pegar uma casa totalmente arrumada pelos meus ex-presidentes, muito já organizada, então ficou muito mais fácil o meu trabalho da gestão e isso me permitiu fazer um trabalho de prospecção do Sindivarejo para os munícipes, para os empresários, etc. Então, isso está me permitindo fazer com que a gente, imediatamente à nossa posse, disponibilizasse o site, redes sociais, a divulgação e o compartilhamento da Convenção Coletiva do Trabalho, né? Então, a gente tem conseguido, em função dessa base que eu encontrei, conseguir alavancar melhor ainda o Sindivarejo e tornar ele mais conhecido. O sindicato, né, o Sindivarejo, Sindicato dos Comerciantes Varejistas de Campos. O comércio varejista da cidade hoje, qual o maior problema para a categoria e o que você vislumbra como forma de resolver esse problema que ainda existe? Olha, eu acho que o maior problema, não só de Campos, mas no contexto geral, é essa saída pós-Lava Jato e principalmente pós-pandemia. O comércio ainda ele não se recuperou como um todo. A gente tem informações até do Armínio Fraga, que foi até ministro da Fazenda, que para se recuperar esse período vai levar de 10 a 12 anos. O que nós estamos fazendo, junto com as nossas outras entidades corrimães, é tentar dar celeridade a esse tempo, ou seja, encurtar esse prazo para que isso aconteça. Nós não conseguimos ter mais aquele movimento que nós tínhamos de 2009, 2010, 11, 12, 13 até 14. Então, o nosso objetivo é fazer isso. E o que a gente pode fazer para que isso aconteça? Tudo é um conjunto, isso não é feito individualmente. Isso é feito a quatro mãos: iniciativa pública, iniciativa privada, entidade de classe e os órgãos e os conselhos, né, como o Conselho de Contabilidade e outros conselhos. Então, é uma ação conjunta, mas vai desde venda online, fazer com que o comércio experimente ou disponibilize para o seu cliente outras ferramentas online, a estabilidade da economia, Uhum. o déficit fiscal, que isso tem que ser muito pensado, reforma tributária. Então, são muitas, são vários índices, né, ou são várias questões que implicam nesse resultado ou para alcançar esse resultado. Então, a gente está trabalhando para isso e isso começa dentro de casa, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto a quatro mãos, como eu disse. Você trouxe um dado interessante quando a gente conversa de economia com quem está lidando com a economia no dia a dia, né? Você disse que nós não nos recuperamos ainda do pós-Lava Jato, porque normalmente quando a gente conversa sobre o setor econômico, a gente fala desse pós-pandemia, mas o Brasil vive uma instabilidade muito grande desde 2013, 14, que não se recuperou ainda. Mas pelo menos já dá para falar que estamos com índices parecidos com pré-pandemia ou nem isso conseguiu se recuperar? Olha, nem isso a gente conseguiu recuperar ainda de fato como era naquela época. Mas os números estão crescendo. E a gente tem observado, Arnaldo, que esse ano houve ainda, a gente pode considerar que ele ainda está nivelado. Ele não escalonou ainda, ele não tracionou, mas ele está começando a ser estruturado. Então, nós temos um déficit ainda de mão de obra ou de oportunidade de emprego muito grande. Muitas empresas que não fecharam, mas que continuaram abertas, elas estão com recuperação dessa economia, número de funcionários reduzidos, em função disso tudo. Então, ainda é muito tímido. Você tem que falar isso com muito tato, mas sem perder o que todo empreendedor tem, o que nós empreendedores temos, né? É acreditar que existe o poder da recuperação e o poder da geração de economia. O Brasil, ele ainda é, em alguns casos, um oceano azul para alguns segmentos, mas isso requer uma atenção muito grande. E, mais uma vez, os meios digitais podem dar celeridade a isso, e o Sindivarejo está trabalhando muito junto com as nossas coisas irmãs em função desse movimento.
Nós temos aqui em Campos, por exemplo, vamos falar daqui a pouquinho mais também sobre essa questão do comércio digital, quanto o centro de Campos às vezes é resistente, alguns comércios mais tradicionais são resistentes Sim. a migrar para esse Uhum. e-commerce, digamos assim, enfim. Mas eu queria falar ainda sobre essa questão econômica, você trouxe um outro ponto interessante. Campos até fez matéria recente colocando como positivo o número de aberturas de empresa. Vou dar minha Sim. opinião particular e quero ouvir a Uhum. sua. Uhum. Existe uma pejotização nesse país que está crescente. Então, o Uhum. número de empresas, muitas vezes, a empresa é uma pessoa só por ser Exatamente. MEI. Né? Então, eu fico meio na dúvida se a abertura de empresa é realmente um indicador de crescimento econômico. Qual é a sua análise desse cenário que eu coloquei? Olha, você foi muito feliz na sua pontuação, porque a partir do momento que foi permitido esse novo regime que é o MEI, e aí eu vou te dar números de campos muito precisos que você pode encontrar até no site do Sindvarejo, através dos indicadores econômicos, com parceria do Sebrae, que é o Data Sebrae. A, o número de CNPJs de campos são 44 mil empresas. Esse é o número de CNPJs ativos em campos. Mas 20 mil são MEIs. 16 mil somente são do comércio varejista. 3 mil de indústria. Então, você percebe realmente que tem uma diferença muito grande entre o número de empresas abertas para quem realmente são os quinais de atividade econômica, como comércio varejista, como indústria, como construção, do que o microempresário individual. Então, você foi muito feliz na sua colocação, e isso a gente acompanha lá muito, quase que toda semana eu acompanho esse número, justamente porque existe uma diferença muito gritante em relação a isso. Então, realmente, só para você ter uma ideia, aqui em Campos foram abertas 700 novas empresas, mais da metade desses CNPJs são MEI. Então, o número disso, em média, são 250, 300 empresas de saldo entre o que abriu e o que fechou. Então, realmente não é um indicador. Não, não é um indicador, e ele tem que ser muito bem visto, inclusive quando a gente usa o Data Sebrae, por exemplo, e eu faço questão de usar esse indicador, porque ele me permite visualizar essa diferença entre o microempreendedor individual e realmente o que é atividade econômica de fato, com estabelecimento comercial dentro dos quinais, né, que tem licença e tem alvará de funcionamento. Maurício, você está presidente do Sindvarejo, né? Você está à frente do sindicato, mas você é empresário, é comerciante. Qual é o seu segmento? Como está andando o seu segmento nesse período? Vamos lá, eu tive a oportunidade de. Eu venho de uma família de agricultura familiar, mas tive uma facilidade muito grande para números e me tornei, através de um meio de autodidata, eu aprendi a desenvolver sistemas. Cheguei a trabalhar na Petrobras 4 anos, pedi demissão e abri minha empresa com 22 anos. A minha empresa até hoje é uma empresa de automação comercial, de sistemas de automação comercial, é uma das minhas empresas, e a outra é de revisão e restituição tributária. Tamanha complexibilidade tributária que a gente tem no Uhum. Brasil, muita gente paga mais impostos do que deveria, e o nosso trabalho, que temos até uma chancela, inclusive do Sebrae, é permitir identificar quem pagou a maior e devolver isso. E a gente acaba trazendo para a presidência do Sindvarejo, Arnaldo, um pouco da nossa linha de conhecimento, e é por isso que eu estou muito engajado com respondendo também a tua pergunta, fazer com que o comerciante do centro, o comerciante de campos, o empresário da nossa cidade utilize a venda online, porque o munícipe, ele conhece quem é aquele comerciante, ele já sabe que tem aquela loja de roupa, de calçado, que ele já compra, mas ele quer ter o conforto do lar. E a gente está trabalhando para isso, e o nosso objetivo não é colocar um parceiro, nós já trouxemos um parceiro para o Centro de Varejo, e esse parceiro ele não vai cobrar um percentual em cima das vendas, porque isso é muito pesado para o lojista. Ele vai ter um valor que ele é fixo e aí ele vai saber quanto que ele vai pagar e vai ser muito viável essa transição. A gente vai trabalhar para isso, dando todo o suporte para que o lojista possa ter o uso dessa ferramenta e permitir com que o cliente dele atual, que já compra no meio físico, possa ter a conveniência de continuar comprando com esse lojista aqui de Campos, do nosso município, pelo meio eletrônico. Mas você ainda acredita que o centro de Campos é a principal área comercial da cidade? Ou isso já está sendo desfeito, até mesmo pela população que começa a comprar mais no seu bairro, não vai tanto ao centro, tem as dificuldades também de ir ao centro, que a gente pode citar aqui, Sim, uhum, sobretudo a questão do transporte. sim. Qual a sua visão? Olha, na verdade, é a mesma coisa que a gente pode falar em relação ao centro de outras capitais. Houve um fortalecimento do centro. Desculpa, quero corrigir, houve um fortalecimento dos bairros.
O comércio do bairro, ele fortaleceu muito durante o decorrer dos últimos 20 anos. E a gente vai observar esse movimento já era previsto até pelas agências de bancos aqui em Campos. Você vai ver que já tinha agência do Itaú em Goytacazes, em Guarulhos, já tinha agência do Bradesco, já tinham grandes supermercados de médio porte já estabelecidos nesses bairros. Isso é natural, isso vai acontecer em qualquer cidade. E Campos não foi diferente desse movimento. É claro que algumas ações elas precisam ser renovadas porque o centro ele continua sendo um grande concentrador de disponibilidade de produtos e serviços. A gente tem, junto com a iniciativa pública, junto com a prefeitura, solicitado e fomos atendidos com uma redução de IPTU do centro, o retrofit, o projeto do retrofit que a gente agora está pedindo à prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Obras, etc., para dar celeridade ao projeto que já está pronto, já foi apresentado para a gente, uma renovação do mercado municipal, fazer com que o centro se torne convidativo. Claro, principalmente para quem é o comerciário, aquele nosso colaborador que vem se deslocar ao centro, mas vem também trabalhar e comprar, que ele tenha facilidade de acesso ao centro, porque o centro acabou se tornando inviável de logística. A gente teve redução do número de dos ônibus, várias obras no centro, desde aquela tubulação da parte elétrica, que impediu o acesso ao centro durante mais de um ano, e isso foi muito sério. Então, várias ações contribuíram para essa falta de movimento do centro. Então, nosso objetivo é retornar ele, tornar um centro convidativo. O mercado municipal, mais uma vez, é importante como um ator de reforma desse projeto. A imediata implantação do projeto do retrofit e essa redução do IPTU que foi cedida pela prefeitura para reduzir o valor do IPTU daqueles imóveis aqui da região. Mas também a gente convida o empresário que tem, o proprietário que tem um imóvel no centro de Campos para fazer um aluguel convidativo. Tem muita gente que tem a loja no bairro, quer expor o produto dele aqui no centro e quer ter uma oportunidade para isso. Então, diminui o valor do teu aluguel, vamos ajudar a fortalecer o comércio local, faça um aluguel convidativo, faça um aluguel de 1 ano, renovado para 2, faça um aluguel de 2, renovado para 4 anos, mas faça um aluguel convidativo e dê oportunidade das empresas que existiam voltarem, porque isso vai gerar emprego, vai gerar oportunidade, vai gerar movimento. Então, um conjunto de ações. Você citou a questão de diálogo com a prefeitura e recentemente o Marcelo Mérida, que já foi presidente da CDL, da Federação das CDLs, já tinha sido secretário também no governo Rosinha e também nessa gestão do Vladimir, ele voltou para a pasta do desenvolvimento econômico. Qual a sua relação com o Mérida? Você tem contato com o Mérida? E o que você espera dele à frente dessa pasta? Olha, primeiro, parabenizar. Eu sempre falo aqui, Arnaldo, o seguinte: todo aquele empresário ou toda pessoa que ele contribui para o desenvolvimento da economia e o desenvolvimento econômico e social de um município, a gente abraça essa pessoa, a gente recebe essa pessoa de braços abertos. O Marcelo é um grande protagonista frente não só da CDL como presidente, ele é proprietário de uma empresa que tem um CNPJ há mais de 50 anos, então ele conhece a dor ou as necessidades ou as demandas da iniciativa privada, do empresariado. Ele teve como um grande... Quando você doa o seu tempo em prol de uma instituição, você abre mão, às vezes, da sua família ou da sua empresa por um bem maior, por uma causa comum. Então, eu parabenizo qualquer pessoa que tenha essa iniciativa, que doa o seu tempo, né, é a coisa mais preciosa que nós temos. Então, o Marcelo é um grande ator. Eu fico muito feliz quando eu vejo um empresário dentro da iniciativa pública, porque ele pode reverberar e encontrar ferramentas que dão celeridades, como ele já fez enquanto esteve na primeira vez na Secretaria de Desenvolvimento, como celeridade na abertura de CNPJs, celeridade de vários documentos junto à Juscerja, né, que é a nossa junta comercial. Então, o Marcelo é um grande protagonista, é um grande ator. Eu tenho um respeito muito grande por ele, eu tenho uma relação muito franca, muito transparente com ele. Parabenizo, fico feliz dele estar de novo na Secretaria de Trabalho e Renda, porque ele é um ator que sabe a demanda dos dois e a experiência que ele já teve na iniciativa pública chancela ainda mais ele com o conhecimento e relacionamento que ele tem. Vamos falar agora em relação à próxima data comemorativa que vem aí. Depois, na verdade, eu estou até mudando meu cronograma aqui, né? Acho melhor a gente falar primeiro sobre a questão da modernização das lojas, que a gente pincelou lá atrás, mas a gente não falou. Eu já tive a oportunidade
quando estava na bancada do Folha no Ar, por exemplo, de conversar com o Arthur da CDL Jovem algumas vezes. O antecessor dele também, que é da Recopel, me foge o nome dele aqui, é Ralph. Né? O Ralph. Ralph também, em algumas oportunidades. Os dois jovens apostando muito nessa questão da modernidade. E nas nossas conversas, longas conversas, no programa de 2 horas de conversa, a gente chegava ao seguinte ponto. Algumas empresas estão sim se modernizando. A pandemia empurrou isso, fez com que todo mundo tivesse que de alguma forma entrar. Mas ainda tem muita gente aqui no centro de Campos que resiste, que acha que tem que ser na loja, que tem que vir aqui para ver o produto. O que você tem a falar sobre quem tem essa resistência? Ainda é um número muito grande, hoje se flexibilizou bastante. O que esperar? Dá para pensar no comércio de Campos sem pensar nessa modernização? Olha, a gente não pode pensar no comércio, não só de Campos, mas no comércio no cenário mundial, sem a modernização. E aí eu vou voltar àquele exemplo do banco. Hoje, você com a palma da sua mão, você tem um aplicativo do banco que você não vai mais na agência. Então, muitas operações ou muitas transações você faz diretamente do seu smartphone. Sim. Então, esse é um exemplo que é clássico, eu adoro usar esse tipo de exemplo. O comércio ele tem que seguir essa tendência. Isso é um caminho sem volta, isso é uma coisa muito natural e ele está se dando de uma maneira muito. Ele não começou agora esse processo, ele começou há mais de 20 anos. Só que efetivamente as pessoas só se tocaram quando a pandemia, eu acho que foi o grande divisor, Arnaldo, desse processo, e a pandemia acho que vai dar celeridade ainda mais a esse processo, porque as pessoas perceberam que eles tinham provavelmente a vontade, tinha o projeto provavelmente ali pronto na gaveta de fazer redes sociais, site, etc., ou a própria loja e não tinha feito isso. Então ali foi, acho que o start inicial para isso. Eu falo para você, comerciante lojista, não perca isso, coloque esse projeto em prática e permita que o seu cliente tenha essa experiência de continuar comprando o teu produto ou o teu serviço através da ferramenta. E a inovação ou a modernização, ela não vem só da parte tecnológica, ela vem da experiência de relacionamento. Ela vem de você mandar uma mala direta do aniversariante para o teu associado, lembrar qual foi a previsão da última vez que ele esteve na loja. Ou seja, não é só a coisa tecnológica, manda uma carta de aniversariante, conheça mais o seu cliente, manda uma mala direta para ele, aproxime mais, conheça os produtos que ele consome nos últimos anos com você. Se ele é um produto de receita recorrente, como farmácias ou como hortifruti, ofereça levar esse produto para casa dele, ofereça uma grade de produtos que ele já está habituado a comprar. Isso mostra conhecimento. O sistema de informação, hoje, qualquer sistema de informação, ele já te dá essas informações com um custo muito viável. Então, e todos os atores, não só o Centro de Varejo de Campos, mas as entidades de classe, têm parceiros qualificados para isso, têm associados qualificados para isso. Nós aqui da cidade, eu sou empresa de tecnologia, de informática, temos outros colegas que trabalham com a mesma ferramenta, que disponibilizam isso, você não precisa sair de Campos para encontrar essa ferramenta, e o suporte é local. Ou seja, valorize o comércio local, modernize e valorize o comércio Era local. justamente o que eu ia perguntar, né? Porque às vezes alguém pode falar assim, mas isso é complicado, eu vou ter que procurar. Não, as próprias entidades de classe apoiam esse movimento Sim. e tem quem ofereça o serviço, Sim, né? sim, tem. Aqui em Campos, inclusive, nós temos bons fornecedores de produtos e serviços, colegas nossos do nosso lado do escritório. Então, nós temos. O santo de casa faz milagre. Pode mandar para a gente que a gente faz, entrega e fortalece esse ecossistema, né? Esse é o grande diferencial que a gente tem aqui no município. Maurício, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Agora sim, eu vou trazer a pergunta para fechar nossa conversa, a perspectiva de todo comerciante, do comércio varejista, sobretudo lojista, pessoal que, falando muito ali do centro, é agora com o Natal, principal data comemorativa para o comércio. Nós tivemos alguns apontamentos pela ASIC, CDL, das últimas datas comemorativas de crescimento nas vendas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, todas elas com saldo positivo de vendas recentemente. Qual a perspectiva para o Natal, principal data? Vem um bom Natal aí? Vai ser o melhor Natal da década, já que começamos a década com a pandemia? Sim, olha, ele não vai ser o melhor Natal de todos os tempos, mas pós-pandemia ele vai ser melhor do que os dois anteriores, Arnaldo, porque os dois primeiros as pessoas ainda estavam
cumprindo com os compromissos dos débitos que ficarem abertos, reparcelamentos de dívidas, cartões que não puderam ser concluídas na época da pandemia. Então, isso gerou quase um ano e meio de, de movimento de pessoas ainda que estavam comprometidas com a renda, que a renda ainda estava comprometida. Então, eu acredito que sim, esse Natal vai ser melhor do que os dois agora, que sucederam à pandemia. E a gente espera aquele movimento ali de 10, 12% em relação ao ano passado, ao Natal do ano passado, mas que comparado à média dos meses é muito melhor, porque você tem ali todo um ecossistema preparado por isso, motivação, celebração, é a época e a gente está celebrando hoje a vida, a continuidade, o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre as famílias. Então, são alguns movimentos como turismo, como o comércio de presentes, etc., de produtos que tem esse segmento, né? A gente observa esse crescimento. Então, é positivo, a gente está muito feliz que ele vem numa data importante. A Black Friday, que vai vir dia 24 agora, vai ser já um norte, para que a gente possa ter uma perspectiva sobre isso. É claro que vai ter o dia 20 agora, de novembro, que é a primeira parcela do 13º, e 20 de dezembro, que é a segunda parcela do 13º, mais férias para quem está. Então, eu acho que é um contexto que pode ajudar e fortalecer ainda mais o movimento. Então, comerciante, crie suas campanhas, prepare a sua equipe, crie ferramentas para que o seu cliente possa te localizar com facilidade, né? E ter aí os seus produtos e serviços na palma da mão. Ah, já era pra gente terminar nosso bate-papo, mas você rolou a bola, não posso perguntar. A Black Friday dá retorno em campos, porque a gente vê grandes centros normalmente, essas lojas de rede, sobretudo, né, fazem grandes saldões realmente e conseguem atrair muitos clientes nesse período. Muitas vezes até existe uma Black Fraud ali, se não ficar muito atento, né? Isso, bem colocado. Tem que ficar bem atento, sobretudo essa questão de lojas muito grandes. Agora, quando a gente fala aqui de Campos, é uma cidade de médio porte, dá para enfrentar, o comerciante local consegue enfrentar essas redes nessas datas mais fortes como a Black Friday? Vamos lá, a gente tem grandes atores no Brasil que eles investem em massa e existe toda uma inteligência de pesquisa nas ferramentas que são os cookies, né? Ou são aquelas ferramentas de coleta de informação Uhum. que bastou você procurar um produto ou serviço, ele já começa a aparecer na sua timeline, independente da sua rede social. Então, esses grandes atores, eles investem maciçamente nisso. E é claro que eles botam ali já um botão de uma coisa que você já pesquisou antes da Black Friday e te direcionam para esse canal. E aí que está o grande desafio. Cabe a gente fortalecer isso no caminho que o munícipe vai para o banco, que ele volta para casa, que ele está dentro de um ônibus, que ele está falando aqui na cidade. E hoje, as redes sociais, você com qualquer pouco investimento em qualquer rede social, você consegue atingir, por exemplo, R$ 8, R$ 80, você atinge 14 mil pessoas. Então, invista nas redes sociais para que você possa se equilibrar com esses grandes atores que têm uma expertise muito maior do que nós temos, porque eles têm uma equipe somente para esse tipo de aplicação de marketing. Então, não deixem de serem vistos. Quem não é visto não é lembrado, consequentemente, não é comprado. Maurício, você falou, a gente conversou aqui, a gente começava, você falou sobre esse trabalho junto às redes sociais, utilizando as redes sociais, as páginas. Eu queria deixar esse momento já me despedindo de você e agradecendo pela Uhum. entrevista, para você colocar aqui quais são os endereços onde as pessoas podem se relacionar e se comunicar com o Sindivarejo. Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, falarmos um pouco da história do Sindivarejo, das ações que nós estamos fazendo aqui para os nossos associados e para o município de Campos. Você pode nos localizar através do nosso site sindivarejocampos.com.br, então é Cindy com I, tá? Sindivarejocampos.com.br é o nosso site. A coisa mais importante do nosso site, Arnaldo, depois eu vou te trazer uma caneca para te dar um presente do nosso Obrigado. sindicato, para o Vini também. Mas o grande importante, o grande diferencial do nosso site é que hoje você tem os indicadores econômicos. Nós conseguimos aglomerar ou concatenar na nossa página principal, quando você clica ali em indicadores econômicos, você tem todas as informações do município de Campos, até a ponto de chegar a quantas lojas de calçados eu tenho e quantos funcionários tem daquele segmento. Além de todo o mapa de Campos e tudo. Então, nós estamos felizes porque imediatamente, no primeiro mês que nós lançamos o nosso site, nós ganhamos, através da Câmara Municipal, uma moção de aplauso em função à revelia
dos serviços que estavam prestados à comunidade. Então, qualquer investidor que está vindo para Campos, ou então até o empresário local, já pode acessar o site do Sindivarejo e já pegar todas as informações dos indicadores econômicos da nossa cidade e as notícias que a gente fomenta através da nossa assessoria de imprensa. E o Instagram e o Facebook é onde que a gente faz as nossas postagens de comunicação e você pode nos localizar lá através do Sindivarejo, _Campos, e estão lá todas as nossas ações semanais. Maurício, Participe, curta, participe, dê a sua opinião, sua crítica, sua sugestão. O Sindivarejo é uma entidade de classe responsável, né, por celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho. Então é importante para a gente do Sindivarejo ouvir você, munícipe, empresário, o associado, e a gente está de portas abertas. Esse é o princípio nosso. O que eu ia te interromper, acabei te interrompendo, já era só mais uma coisa em relação a esse momento. Vem promoção de Natal especial aí, junto com o CDL, junto com a SIC? Vem. Inclusive, a gente está disponibilizando. A gente já disponibilizou no meio do ano um calendário de postagens. Você tem agora da CDL, que é uma co-irmã do Sindivarejo, o Natal, que é o grande, né, o Natal a Mil. Também foi feito o Limpa Nome, que foi na semana passada. Então, são várias ações, Arnaldo, que proporcionam essa renegociação dos débitos para que a pessoa possa ter o poder de compra novamente, o Natal a Mil, as ações que a gente disponibiliza e as ferramentas que a gente disponibiliza no nosso site, como calendário de postagens, etc. Enfim, todo mundo, as entidades estão de braços dados e estão muito unidas nesse movimento. Então, esse é um movimento muito legal e agradeço às outras entidades por isso também. E eu agradeço a você pela participação mais uma vez. Obrigado. Abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!